Gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre realidade estendida, metaverso e games. Antes de começar, eu estou bem curioso para saber quem já ouviu falar dessas palavrinhas. Bom, games com certeza todo mundo já ouviu falar. Mas quem já ouviu falar o termo realidade estendida, ou em inglês ali, extended reality? Levanta a mão, por favor. Estou curioso para saber se alguém conhece esse termo aqui. Tá, algumas pessoas conhecem, poucas pessoas. O termo metaverso. Tá um termo que está ficando mais famoso, né? Agora o Facebook acabou de mudar o seu nome oficialmente de Facebook para Meta. Já ouviram falar esse termo? Esse eu acredito que sim, né? Conseguem definir o que é o metaverso? Não é fácil, né? Eu digo que não é fácil para ninguém, porque é um termo que na verdade nasceu agora, há muito pouco tempo. Ainda está sendo até construído a sua definição, mas isso ajuda. Mas espero aqui, ao final da minha aula inaugural, que vocês tenham um entendimento um pouquinho melhor do que é esse termo novo, de como atuar nesse termo novo, né? Principalmente quem já está aí no primeiro ano, começar a direcionar até a própria graduação, né? E suas pesquisas ou seus projetos para se especializar nessas áreas. Como o Caio comentou na minha apresentação, eu sou fundador de uma empresa chamada Hands-On, e a gente atua muito em projetos junto à indústria, mas também atuamos em projetos com outras áreas. Quando eu falo indústria, eu falo indústria de produção, né? Como uma Nestlé, uma Marilan aqui da cidade, ou outras indústrias, fabricação de forma geral. E a gente já fez vários projetos na área de realidade virtual e realidade aumentada. E eu gostaria de definir um pouco essa área para vocês, a realidade estendida, mostrando alguns projetos que a gente já fez, de fato, na nossa empresa nos últimos 3 anos, mais ou menos. Tá? E aí, vendo esses projetos, espero que vocês consigam entender um pouco melhor o que são essas tecnologias, se já não conhecerem elas muito bem. Mas, antes de começar a mostrar os projetos, só uma definição rápida, um pequeno spoiler, para vocês já chegarem com um pequeno entendimento. Realidade estendida é um termo que está sendo adotado hoje na indústria para representar projetos de realidade virtual e realidade aumentada como um todo. Tá? Porque são tecnologias muito próximas, as ferramentas que a gente usa para desenvolver para elas são muito similares, na verdade são as mesmas geralmente, e os desafios são os mesmos, então em vez do pessoal ficar falando realidade virtual, realidade aumentada, adotou-se o termo realidade estendida como um termo que agloba esses dois. Vou definir um pouco melhor aí durante a aula, mas vocês já têm uma pequena concepção aí na cabeça de vocês agora. O termo metaverso é um termo que está muito usado no marketing, está sendo muito usado hoje para marketing, né? Ele ainda não tem uma definição tão bem estabelecida, mas o Facebook está fazendo ele ficar muito famoso, até por ter mudado o nome da sua empresa de Facebook para Meta. E ele é basicamente você ter interações voltadas ao lado social em ambientes virtuais. Então a gente já tem, com certeza, todos aqui têm muitas interações em ambientes virtuais, jogando jogos. Né? Enquanto você está jogando um jogo, você está em um ambiente virtual e você está interagindo nesse ambiente virtual. Mas vocês já interagiram em um ambiente virtual sem ter o propósito de jogo, mas sim com um propósito mais social, como só uma conversa? Né? É esse o objetivo que as empresas que estão buscando o metaverso estão buscando. Que a gente faça interações, que hoje a gente faz interações sociais somente no ambiente real, né? Para começar a fazer essas interações no ambiente virtual. Bom, o último termo, games, esse eu acho que todo mundo já está craque, né? Todo mundo sabe. Bom, vamos lá. Esse aqui é um projetinho que a nossa empresa fez há 3 anos atrás. É um aplicativo que até está online desse link, e é um sistema de simulação de doenças para oftalmos, médicos da área oftalmo, usarem para representarem doenças, né, de olho para os pacientes, para explicar através de animações essas doenças e principalmente através de animações, tratamentos que existem para certas doenças de olho, como miopia, ceratocone, catarata e várias outras. Tá? Esse aqui é um primeiro passinho que a gente começou a dar nessa busca de fazer projetos de não só software puro, mas projetos que envolvam aí a realidade estendida. Depois disso,
um pouco mais para frente, relacionado àquele projeto, em 2019, nós fizemos um projeto junto ao pessoal da Nestlé de desenvolver um ambiente em realidade virtual para treinamento dos operadores. Esse projeto foi desenvolvido aqui na fábrica de Marília, inclusive, e aos poucos a gente está tentando espalhar ele para o Brasil, mas hoje ele ainda está aqui. E a gente simulou toda uma linha produtiva lá da fábrica. Não sei se alguém já visitou a fábrica, mas a linha que a gente está mostrando aqui é exatamente como é a linha produtiva lá na fábrica. E o operador conseguia realizar todo um processo, um procedimento que ele tem lá na fábrica, de início de uma linha, de um maquinário, através do projeto de realidade virtual. Dessa forma, ele conseguia ser treinado no procedimento de ponta a ponta, exatamente igual é na vida real, só que num ambiente virtual, então sem absolutamente nenhum risco. Porque esse tipo de procedimento, obviamente, tem um risco. Tem um risco ali mais econômico do que um risco físico, porque se ele fizer algo errado nesse processo de iniciar a linha, ele pode quebrar uma máquina que custa muitos milhões de reais, mas também existe um certo risco físico, existe um certo risco à saúde, porque se ele não fizer corretamente o procedimento, ele pode gerar uma contaminação de produto, que aí depois um consumidor vai descobrir isso. Então a gente simulou todo esse processo e esse aplicativo de realidade virtual, ele ensina o colaborador a como fazer alguns procedimentos. Tá? Esse aplicativo ele foi usado até num capacete que eu já vou mostrar aqui só fisicamente para vocês daqui a pouquinho. Certo. Um outro projeto que a gente desenvolveu na empresa, também aqui para a cidade de Marília, para uma loja aqui da cidade de Marília, foi um ambiente virtual em que a gente simula um banheiro e o cliente dessa loja, uma loja de construção, conseguia construir o seu banheiro escolhendo quais os produtos ele gostaria. Então, se vocês já jogaram algo tipo The Sims, que você consegue construir ali a sua casa, pensa numa versão desse jogo, só que só para alguns cômodos específicos e não com o foco de construir a arquitetura, a tipografia, definir o tamanho do ambiente, mas sim com um ambiente já existente, um banheiro de alguns 2 por 3 metros, se eu não me engano, você conseguir escolher, por exemplo, qual é a cuba que você quer para o seu banheiro, qual é o tipo de porta que você quer para o seu banheiro, como está ali no vídeo, ou qual o tipo de acabamento. Tinha a questão de abrir e ligar o chuveiro também, que foi o que mostrou ali no vídeo. Aqui. Qual o tipo de acabamento que você quer para o seu box, qual o tipo de acabamento de azulejo que você quer para o chão do seu banheiro. E aí, claro que os arquitetos costumam criar esses projetos 3D para os clientes, já mostrando assim, em um projeto 3D como esse, um acabamento que ele escolheu, que o arquiteto escolheu. O arquiteto, a arquiteta escolheram. Só que, se o cliente não gosta daquele produto específico, é bem custoso, trabalhoso para esses arquitetos trocarem esses produtos e mostrarem como que eles ficam, como que ficariam outros azulejos, que o cliente tem interesse. E aí, com esse projeto, o cliente consegue fazer isso em tempo real. Ele só clica numa parede e fala, troca essa parede aqui, desse produto para esse outro aqui, deixa eu ver o que eu gostei mais. Então, outro projeto de ambiente virtual que a gente fez na empresa. E, por fim, esse aqui é o mais recente. Ele foi feito para ser um projeto de realidade aumentada com o capacete HoloLens da Microsoft. O HoloLens é um capacete que você coloca ele na cabeça, ele tem óculos, ele tem uma lente transparente. Então, você está com um capacete com uma lente na sua frente, mas ele não está tampando a sua visão do mundo. Só que nessa lente transparente, que funciona como um óculos, então transparente, ele consegue projetar objetos virtuais para você ver. Então, aqui eu estava olhando para a mesa da minha sala, tem horas que dá para ver mais ou menos ali a mesa, só que eu estou vendo um objeto virtual na minha frente. E esse objeto virtual, eu consigo interagir com ele para fazer várias coisas. Aqui no caso a gente fez muito voltado à operação de maquinário, porque era a intenção do projeto. Mas você consegue fazer um projeto com o HoloLens para diversos outros domínios, e eu vou dar alguns exemplos. E eu só queria mostrar um outro pedacinho do vídeo também. Uma parte do que a gente fez nesse projeto
foi mostrar em alguns pontos específicos de alguns equipamentos industriais que tem, parte de um procedimento, então, por exemplo, de troca de peça, né? Você tem um procedimento de troca de peça que a pessoa tem que primeiro remover um parafuso do ponto tal. Depois ele tem que ir para o outro ponto daquela peça, né? E aí, se o cara já não é um mecânico de muitos anos de experiência, né, que já sabe muito bem o procedimento, se ele esquece um pedacinho do procedimento, tem um risco de ele fazer algo errado no procedimento, ou simplesmente dele não lembrar, e aí ele ter que voltar e consultar um manual e tudo mais. A aplicação ela ajuda ele passo a passo, mostrando no ambiente real, projetado no ambiente real. Aqui não é o ambiente real, porque aqui no vídeo era um vídeo que eu gravei na minha casa, eu não consegui gravar o vídeo na fábrica ainda. Mas ela mostra em um ambiente real, na fábrica, em uma máquina, o passo a passo da operação desse maquinário para o colaborador. Esse equipamento aí, o HoloLens, que permite fazer essa realidade aumentada, é um equipamento que assim, vai ser o futuro. Se vocês tiverem a oportunidade de algum dia experimentar ele, logo, né, experimentem. É bem interessante, bem mais poderoso do que eu, inclusive, achei que seria. Bom, vocês devem ter visto que eu mostrei aqui alguns projetinhos que a gente fez lá na nossa empresa de realidade virtual e realidade aumentada. Todo mundo aí já saberia definir a diferença de realidade virtual e realidade aumentada? Porque são termos que a gente está ouvindo na indústria, né, e na área de entretenimento, inclusive, há muitos anos, mas eu sinto ainda que muitas pessoas têm uma dificuldade boa de entender qual a diferença de realidade aumentada e realidade virtual, né? E essas são as tecnologias que constituem a base do metaverso. Tá? Então, não tem como a gente falar de metaverso sem falar de realidade virtual e realidade aumentada. Não existe metaverso sem elas. Na verdade, elas são o metaverso. O metaverso é só, de novo, meio que um termo de marketing para explorar mais essas tecnologias com uma outra visão, mas que são essas tecnologias. Eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco sobre elas. Vocês entenderem um pouco melhor qual a diferença delas e entenderem como vocês conseguiriam fazer projetos para essas tecnologias, né? Vamos começar falando um pouquinho da realidade aumentada. Aqui tem um outro videozinho do pessoal da Microsoft mostrando o funcionamento do HoloLens, né? Então esse está com uma qualidade melhor, porque foi eles que filmaram, né? Tem um pouquinho de edição ali, porque aqui não é a visão da pessoa vendo a realidade aumentada, que foi o que eu fiz. Aqui é uma composição que eles fizeram, né? Então aqui é para deixar claro assim, o que essa pessoa que está com o capacete de realidade aumentada está vendo. É aquilo ali que ela está vendo. Ela vê objetos voando na frente dela. Esses objetos, pessoal, que ficam flutuando aí na frente dela, parecem que eles são montagem, né? Parece que é um vídeo fake, mas não é um vídeo fake. Realmente, eles ficam flutuando com esse capacete, esse dispositivo, o HoloLens, eles ficam flutuando assim na sua frente com uma precisão incrível. Se você mexe um pouquinho para frente ou para trás, eles se mantêm exatamente na posição ali que eles estavam, sabe? Eles não perdem a posição no ambiente em que eles estão só de você se mexer. Diferentemente de a gente usar um celular, por exemplo, com um aplicativo que eu ia dar de exemplo de realidade aumentada, que é o Pokémon Go, que você aponta assim para o chão e você vê um Pokémon ali voando, né? E aí, se você mexe um pouquinho, o Pokémon vai mexendo junto com você. Ele não fica precisamente naquela posição que ele estava inicialmente, né? Esse capacete faz isso. E aí, quando a gente começa a ter um equipamento como esse, que permite fazer isso, a gente começa a abrir oportunidades para criar soluções de realidade aumentada em que a gente consegue realmente renderizar no mundo real um objeto virtual que complemente o mundo real, né? Por exemplo, um palestrante virtual. Isso é algo que logo a gente vai começar a ter. Um palestrante que não está aqui presente, que vocês estariam vendo, mas ele estaria sendo projetado aqui, né, através da realidade aumentada. Isso é até algo que talvez alguns já tenham ouvido falar. Existe algo já similar a isso no mercado, que é aquela tecnologia de hologramas que tem para shows, né? Aqueles shows que eles fazem com hologramas de cantores, cantoras, até cantor virtual, que não existe, e que eles conseguem renderizar com hologramas. Então, com a realidade aumentada, você está complementando o mundo real com algo virtual, né? Pode perceber que o tempo todo, aquela moça ali do vídeo, ela está ali no ambiente real, ela nunca
sai para um ambiente que é totalmente virtual, é um ambiente real, só que ela está interagindo com objetos que não existem, objetos que são virtuais. Tá? Isso é a realidade aumentada. Por isso que chama realidade aumentada, porque você está aumentando a realidade real, o mundo real, colocando coisas a mais lá. Esses dispositivos de realidade aumentada, eles costumam ser... eu vou mostrar uns exemplos deles daqui a pouco. Vamos para a realidade virtual. Na realidade virtual, você já não está mais dentro ali do seu mundinho real. Por quê? Porque você coloca um capacete, vou mostrar um pouquinho ele daqui a pouco, e você perde noção do que tem no ambiente real. Esse capacete ele bloqueia totalmente sua visão. Você não consegue saber se você der um passo para frente ou para trás, o que tem na sua frente no mundo real. Porque o capacete bloqueia muito a sua visão. Inclusive, quanto mais o capacete bloqueia a sua visão, melhor ele é. Porque o objetivo é realmente que ele bloqueie a sua visão para você estar imerso dentro daquele mundo virtual. Aqui nesse vídeo, a gente tem a visão do que a pessoa está vendo no mundo virtual. Então, ali tem uma moça com um capacete de realidade virtual e tem uma composição que o pessoal fez no vídeo para a gente entender o que ela está vendo, né? Porque assim, você de fora não consegue ver o que ela está vendo, só quem está com capacete consegue ver ali aquele ambiente virtual. E aí, como as pessoas estão em um ambiente virtual, elas esquecem um pouco do ambiente real, né? Assim, você não vê o ambiente real, então você não consegue nem perceber o que tem ali ao seu redor. E aí, por isso, essa tecnologia é chamada da realidade virtual. Você está em uma realidade, mas ela não é o mundo real. É uma realidade virtual. Tá, e uma dúvida que a gente ouve direto é por que essas tecnologias estão crescendo agora? Né? Por que não tem muitos anos que a gente tem algo de realidade virtual e realidade aumentada? Por que só em 2014 que nasceu aí o que é hoje a marca mais forte em realidade virtual, que é a Oculus, que foi comprada pelo Facebook, que agora virou Meta, muitas palavrinhas, né? Mas enfim, por que só em 2014 nasceu o primeiro capacete comercial de realidade virtual? Por que só agora chegou o primeiro capacete de realidade aumentada? Né? Essas tecnologias, elas não foram inventadas agora. Quem aí é um estudioso da área, talvez já tenha visto esses videozinhos e essa fotozinha aqui. Esse cara aqui, o Sutherland, ele em 68 criou o primeiro capacete de realidade virtual e realidade aumentada. Em 68, 1968, né? Só para deixar claro, tem muito tempo que isso aconteceu. Né? Mas essa tecnologia demorou muito para chegar aqui, né? E agora que está chegando ainda. Por quê? Só para provar que foi verdade ali, além da foto tem um vídeo dele usando o capacete, ó, só para vocês verem que é real. Era um capacete que era tão pesado que ele tinha que ficar amarrado no teto, né? Porque senão a cabeça dele não ia dar conta de aguentar. Mas era um capacete que realmente funcionava, foi o primeiro, né? Pelo menos historicamente, capacete de realidade virtual e realidade aumentada a ser inventado. Também não foi ele que inventou o termo e as palavras, porque isso aí na ficção científica existia antes, né? Mas enfim. Bom, essas tecnologias elas só estão chegando agora, né? Por mais que tenha muitos anos que se discuta e se faça protótipos para ela, porque são tecnologias que dependem muito de uma capacidade de processamento em tempo real dos equipamentos. Tá? Não adianta você falar de realidade virtual ou realidade aumentada, essas tecnologias do metaverso, se você não tem dispositivos que consigam traduzir elas para a vida real. Tá? Por que eu digo isso? Antigamente não existia capacete de realidade virtual? Existia. Na década de 90, a Nintendo lançou um capacete de realidade virtual chamado Virtual Boy. Posso estar errado na pronúncia do nome, mas se eu não me engano era Virtual Boy, década de 90. Só que,
por que esse capacete não explodiu e a gente não tem realidade virtual desde a década de 90? Porque ele não tinha capacidade de processamento boa bastante para você se sentir imerso naquele ambiente virtual. O que acontece quando você usa um capacete de realidade virtual que não é bom? Acontece o seguinte, ó. Imagine que você está olhando, tá todo mundo olhando aqui para frente, certo? Imagine que você olhou um pouquinho para o lado, só que a sua visão não atualizou em tempo real. Todo mundo já jogou um jogo aí com lag, né? Todo mundo já jogou um jogo que você mexeu um pouquinho o mouse ali e o personagem não foi imediatamente, né? Ou a visão dele não virou imediatamente, ou ele não foi imediatamente e de repente fez um teletransporte, né? Pá, pá. É isso que acontece com o capacete de realidade virtual ruim, né? Se ele não tem uma capacidade de processamento boa ou bastante para moderna, né? Todas as interações que você faz e todo o ambiente que você vê tem meio que um delay, né? E imagina o nível de desconforto que seria viver num mundo com lag, né? Quando você está jogando e o jogo dá lag, já é irritante, né? Imagine se a sua experiência real fosse ter lag. Se você virasse a cabeça e tudo tivesse lag. É algo muito desconcertante. Inclusive, antigamente já existia, né, capacetes de realidade virtual, só que eles tinham esses problemas e o que acontecia? Causava um problema de náusea, que é um problema que era muito famoso na área de realidade virtual de antigamente e por isso que essa tecnologia só está agora nascendo, né? A realidade aumentada, mais ou menos a mesma coisa. A gente até fala que essas tecnologias são primas, tá? Elas têm requisitos incomuns, muito próximos umas das outras. Por quê? Se você tem uma realidade aumentada em que eu quero renderizar para alguém, por exemplo, que ali é a porta de saída, né? Eu quero fazer uma renderização virtual para indicar para a pessoa, ó, a saída é ali. Só que se a sua realidade aumentada, seu capacete não tem capacidade de processamento em tempo real, né? Você pode até, quando a pessoa está parada, renderizar, ó, a porta de saída é ali para ela. Só que ela dá um passinho para frente. O que acontece? Se o capacete não atualiza isso em tempo real, a renderização de onde é a saída muda, né? Eu estou aqui, a renderização está mostrando ali, a saída é ali. Eu dei um passo para frente, se o capacete não atualizou em tempo real, agora ele está mostrando que a saída é no extintor. Mudou um passo para frente. E aí o negócio não funciona, né? Para aplicações sérias, importantes, em que você precisa renderizar exatamente onde é algo na realidade aumentada, isso não funciona. Para um jogo, como eu já dei o exemplo do Pokémon GO, que ele não precisa renderizar que um Pokémon está exatamente nesse ponto, né, funciona. Mas quando você começa a entrar em aplicações mais sérias de realidade aumentada, que é o objetivo da área, se a renderização não está perfeitamente onde a aplicação quer renderizar, a tecnologia não funciona. E por isso que essas tecnologias já existem desde a década de 60, mas só agora estão chegando. Porque agora que a gente tem computadores, microprocessadores com capacidade de processamento absurda, com placas de vídeo com mais de 1000 cores processando em paralelo, um monte de coisa, com a IA também ajudando muito nessa área, ajudando a reconhecer o ambiente em tempo real, né? Então, foi nascendo várias tecnologias, o hardware foi melhorando, o software foi melhorando, e agora a gente consegue ter essas tecnologias, realidade virtual e realidade aumentada, em um passo próximo do funcional. A realidade aumentada ainda está um pouquinho, quase lá. Mas a realidade virtual a gente já tem capacetes que a gente consegue usar o dia inteiro, que não tem mais desconforto e que são muito bons. Como essas tecnologias são primas, são muito próximas, existe até um diagrama muito famoso na indústria que expressa assim, projetos em que você tem a realidade aumentada de uma ponta, a realidade virtual em outra ponta, e até projetos, às vezes, que vagam entre a realidade virtual e a realidade aumentada, que é a chamada realidade mista. Não sei se alguém também já ouviu falar esse termo. E aí a gente tem os dispositivos agora de realidade virtual e aumentada, e aqui eu coloquei os que são mais fortes no mercado. Não são só esses que existem, mas só para vocês terem uma referência de quais existem. Tá? A gente tem como dispositivo de realidade virtual, novamente, mais forte no mercado, não são os únicos, o HTC Vive e o Oculus Quest, que agora, como o Facebook comprou a marca Oculus, né, acho que eles vão mudar o nome de Oculus Quest para Meta Quest,
Eles já até anunciaram isso, então logo o nomezinho vai estar desatualizado ali. Né? São capacetes de realidade virtual que não dependem de um computador, tá? Que é esse capacete aqui. Esse aqui é um Oculus Quest, então ele não depende de um computador. O aplicativo que a gente instala aqui, roda aqui dentro, eu não preciso ter um fio ligando ao computador, né? Então eu tenho uma sensação de liberdade maior do que os óculos de realidade virtual, que você tem que ter um fio ligando no computador, que às vezes você tropeça no fio e tudo mais, né? E que isso incomoda. Então esse aqui a gente consegue usar ele em qualquer ambiente, ele tem 2 controlezinhos para reconhecer o seu... para reconhecer a sua mão e para você controlar o personagem virtual, né, a qualquer momento. Ele é muito similar ao outro ali, o HTC Vive, tá? Ambos são muito similares. E eles usam um conjunto de câmeras aqui na frente. Ele tem umas 4 câmeras nas bordinhas dele para detectar praticamente em tempo real todo o seu ambiente ao seu redor, né? E ele não é um capacete tão caro. Ele é um capacete que custa $400, que é aquele ali, o óculos. Eu sei que $400 não é um valor barato, considerando que o dólar está em 5,30, tá bom? Mas o maior problema é um custo de importação, se você for pensar, né? Se você fosse pensar que $400 aí daria praticamente uns R$2.000 e pouco, não seria um preço tão caro, né? R$2.000 é um celular aí médio, não é nem um celular ruim, né? Porque o celular ruim hoje já está mais de 1.000. Né? 2.000 é o médio, não é o bom também. Então não é um preço tão caro, claro que com preço de importação e etc, e você não vai achar ele por R$2.000 a R$3.000 aqui no Brasil. Né? Mas se você tiver a oportunidade de ir lá para fora, até recomendo às vezes que você compre, porque não é um preço tão caro, só que pela importação ele fica caro. Né? O Vive é um pouquinho mais caro, que está ali à esquerda, mas ele tem recursos muito similares ao Oculus Quest, então a marca Oculus Quest está até mais forte hoje no mercado. O Vive é um pouquinho mais caro, porque ele está mais voltado para um público profissional, enquanto o Quest está mais voltado para clientes, consumidores finais. Na ponta da direita, a gente tem o capacete de realidade aumentada mais forte do mercado, o HoloLens. Tá? Eu gostaria de trazer um HoloLens aqui, eu estava com o da empresa até há pouco tempo, mas é um capacete com um custo muito alto e que já também não está mais comigo, já entregamos ele para o cliente. Chutem qual o preço desse capacete, gente, em reais. Ele está saindo aqui no Brasil por cerca de 50 a 60 mil reais. Tá? Então já não é um negócio para você comprar para brincar ali no dia a dia. Na verdade, ele nem vende para pessoas. Quer dizer, claro que uma pessoa com muito dinheiro consegue comprar, né? Mas assim, o foco da Microsoft, que foi quem fez esse capacete, são empresas, tá? E são aplicações profissionais. E você pode até falar, mas isso é um custo muito alto para um capacete. Sim, mas tem alguns tipos de aplicações que já foram construídas e são usadas hoje no mercado para ele, que ele ajuda e essas aplicações ajudam empresas a economizar milhões. Tá? Uma aplicação de alinhamento industrial, algo que antes envolvia vir um especialista da Alemanha, ficar alguns dias na fábrica e não sei o que, que tinha um custo absurdo para a empresa e que hoje o pessoal usa o HoloLens e faz ali o negócio em uma tarde. E aí você tem uma economia grande para a empresa. Tá? Então, assim, é um valor alto, eu sei que é um valor alto, está aos poucos barateando, né? Mas hoje o foco desse tipo de capacete ainda não é o consumidor final mesmo. E no meio do caminho a gente tem, inclusive, os celulares. Os celulares são muito usados hoje para projetos de realidade virtual e realidade aumentada. Porque na realidade virtual a gente tem aqueles capacetes chamados cardboard, que são papelões ou plásticos que você coloca o seu celular e você consegue usar ver alguma aplicação de realidade virtual relativamente simples, né? Como uma montanha-russa, o clássico da realidade virtual, sem precisar comprar um capacete só para isso. E na área de realidade aumentada,
a gente já tem empresas que investiram muito forte em ferramentas para desenvolvimento de realidade aumentada, como o Google e a Apple, ambas têm o seu próprio SDK, né, a sua própria ferramenta de desenvolvimento de realidade aumentada, que funciona muito bem no ambiente deles, né, no Android ou iOS. Parte do porquê essas tecnologias estão presentes hoje, estão começando a ficar cada vez mais fortes no mercado, é justamente esse mapinha aqui, que mostra o tanto que hoje um celular tem de recursos. Né? Se você for pegar um computador, um celular de 20 anos atrás, ele tinha só um processador e uma placa de vídeo. Né? Hoje em dia, qualquer dispositivo tem sensores de proximidade, sensores de luz ambiente, eles têm câmeras que servem para aplicar algoritmos de visão computacional. A visão computacional, gente, não sei se alguém aí vai, às vezes, querer virar um pesquisador na área, se interessar na área, né? É quando você usa a câmera para reconhecer objetos do mundo real. Tá? É quando, por exemplo, você faz detecção facial para saber quem é aquela pessoa, ou você usa a câmera para saber que tem diferenciar um animal de outro, ou algo assim. GPS, que é um outro sensor que todo celular hoje em dia tem, todo dispositivo tem. Os dispositivos de acelerômetro, giroscópio, magnetrômetro, que são dispositivos que... Sabe quando você gira o seu celular, né, que você está vendo um videozinho assim, e aí você gira o celular aqui assim, e o videozinho gira sozinho, né, ou o site gira sozinho? Né? Como que o celular magicamente consegue fazer isso? É um dispositivozinho lá, um sensorzinho que tem dentro dele, chamado acelerômetro, que sabe detectar a gravidade. Né? Basicamente, ele sabe detectar a aceleração, e como gravidade é aceleração, ele sabe detectar a gravidade. Ou seja, ele sabe onde que é para baixo. E aí ele sabe que se você está apontando para cá, para baixo é aqui. Se você está apontando ele aqui assim, para baixo mudou a orientação, né? Então ele consegue girar para você a tela. Outros sensor muito forte hoje para a parte de realidade virtual aumentada é o giroscópio, que é um sensor que sabe quanto que você girou o seu celular ou capacete, né, de realidade aumentada e virtual. Ele sabe que eu fiz isso aqui, esse sensor chamado giroscópio. Tá? Sensores de temperatura, pressão e sensores de toque. Tudo isso permitiram a gente englobar em pequenos dispositivos, como o celular, como o Oculus Quest, como o HoloLens, verdadeiros supercomputadores. Né? E aí começar a criar essas experiências de realidade virtual e realidade aumentada. Como que isso está impactando diferentes mercados? Bom, na área de games, eu acho que vocês já devem ter ouvido um pouquinho mais, porque é a área que a gente se interessa bastante, né? A gente da nossa área de TI. Então, a gente já tem muitos jogos de realidade virtual, muitos. Acho que um dos mais famosos é o Elite Beat Saber. É o Beat Saber, que é um joguinho de ritmo em que você tem 2 sabres de luz e você tem que ficar cortando os objetos num ritmo da música. Né? Tipo aqueles jogos meio que de dança, de ritmo, né? Só que você tem 2 sabres de luz e fica mexendo eles. Né? E na área de realidade aumentada, eu acho que o melhor exemplo é o Pokémon Go, de jogo de realidade aumentada. Na verdade, eu não me lembro de nenhum outro jogo de realidade aumentada que fez nem próximo do sucesso, ou mesmo que conseguiu explorar melhor a tecnologia para falar, não, esse aqui é mais recomendado. Só que essas tecnologias não estão só na área de games. Na área de games, todo mundo já ouviu falar. Né? Mas agora elas estão chegando em outras áreas. Aí que entra um pouco da questão do metaverso também. A gente começar a explorar essas tecnologias não só para games, mas para outras áreas. Na educação, por exemplo, já está sendo construídas aplicações de realidade virtual e realidade aumentada para colégios e para faculdades. Né? Para colégios, você consegue fazer aplicações de realidade virtual, por exemplo, imersivas, em que o aluno entra dentro do corpo humano. Igual aquele filme clássico, Viagem no Corpo Humano. Né? E ele consegue ver por dentro do corpo humano como o corpo humano funciona, ou ele consegue ver ele na realidade aumentada, uma célula na frente dele, e entender não só com fotinhas que estão no livro do papel, mas com objetos 3D, né? Porque a gente até vê em 3D. Se a gente vê em 3D, por que o livro é 2D? Porque é uma limitação dele. Com a realidade aumentada, a gente vai ter as coisas em 3D, e aí vai ficar mais fácil de entender algumas coisas que a gente hoje só vê o 2D, porque a gente só vê nos livros. Na área de faculdades, nem se fala, então.
Porque aí você tem realidade aumentada em projetos profissionais para apoiar alunos, por exemplo, da área médica, eu acho que é o exemplo mais clássico, a aprenderem a fazer cirurgias, né, tanto realidade aumentada, para eles praticarem lá em cadáveres, cirurgias, né, vendo passo a passo, quanto em realidade virtual, para eles praticarem em um cadáver virtual, né, como fazer uma cirurgia. Na área de treinamento de forma geral, e assim, a educação até tem um pouco da questão de treinamento, faculdades tem um pouco da questão de treinamento, né? Como com a realidade virtual você consegue simular, fazer o ambiente virtual, simular o que você quiser, na prática a gente vai conseguir no futuro ter o tipo de aplicação de realidade virtual para ensinar qualquer coisa, qualquer curso, qualquer disciplina, qualquer coisa, né? Porque você pode no futuro ter um professor virtual ensinando na realidade virtual. Você pode, no futuro, ter um computador virtual que te ensina a programar, né? Você pode ter qualquer tipo de coisa na realidade virtual. O que você pensar, você consegue construir ali na sua realidade virtual, né? Já na realidade, considerando realidade aumentada, a gente também tem muita aplicação na área de treinamento, porque você pode ter aplicações que ensinam a pessoa, no ambiente real, a fazer alguma coisa, né? Seja operar um maquinário, seja fazer alguma coisa na parte de indústria, na parte médica, na parte de computação. A gente poderia pensar talvez numa aplicação de realidade aumentada que ensine você a programar, complementando ali o seu teclado, mostrando o que você tem que digitar no teclado, passo a passo, né? Estou viajando um pouquinho aqui, mas improvisando, mas a gente tem aplicações para treinamento, assim, um universo muito vasto para essas tecnologias. Inclusive, essas tecnologias estão despontando muito por essa questão de treinamento, porque é um problema muito grande que a gente tem em mercado em forma geral, que é uma pessoa entra na empresa como um estagiário. Ela tem que aprender para ela se tornar um funcionário, depois ela tem que aprender mais para se tornar aí um chefe, por aí vai, certo? É um desafio que qualquer empresa tem, gente. Não existe empresa que não tem, né? Então, toda empresa tem esse desafio de treinamento. E essas tecnologias estão sendo muito usadas para apoiar esses desafios, mais até do que outros tipos de desafios que eu comentei, porque são soluções que já são adotadas há muito tempo, a realidade virtual e aumentada, para treinamento, e que já são comprovadas que funcionam bem. Então, por exemplo, companhias aí do top 500, como Boeing, UPS, Walmart, Volkswagen, na verdade todas de carro, todas as de aviação, já usam realidade virtual no dia a dia. Tá? Todas as de carro e todas as de aviação, com certeza. Essas eu garanto, põe a mão no fogo ali. Mas não só essas, várias outras indústrias já usam realidade virtual, né? O Walmart, por exemplo, em 2018, não estou conseguindo ler a data, 2018, tem a datazinha aqui, porque tem a fonte aqui da reportagem. Em 2018, comprou 17 mil capacetes de realidade virtual chamado Oculus Go, que é um capacete similar a esse, tá, da mesma marca, Oculus, só que um modelo um pouquinho mais antigo. E mais barato também, $200. Então ele é um pouco mais limitado, mas ele é muito mais barato, metade do preço. O Walmart comprou 17 mil desses, para treinar todos os seus funcionários nos Estados Unidos usando o Oculus Go, usando uma aplicação de realidade virtual. E assim, já, como eu disse, essas duas tecnologias já estão provadas que elas são muito úteis para treinamento, por isso que essa é a área que elas têm mais mercado hoje em dia. E eu quero mostrar aqui um vídeo de uma aplicação de treinamento de realidade virtual um pouquinho diferente, só para vocês verem como o negócio não tem que ser só aqueles ambientes virtuais ou algo assim. Essa aqui é uma aplicação, na verdade é um vídeo de uma reportagem, né, mas durante a reportagem o repórter mostra a aplicação. Então também depois dá para vocês procurarem esse vídeo online, se quiserem assistir ele com calma, ou não sei se dá para passar a palestra também para vocês. Enfim, uma empresa lá dos Estados Unidos de telefonia, tipo o TIM, claro, essas empresas, fez uma aplicação de realidade virtual, que eles vão mostrar aqui em alguns segundinhos, em que o colaborador coloca o capacete de realidade virtual e ele vê a simulação de um assalto, para treinar o colaborador em como responder a esse tipo de situação de emergência. Porque assim, é o tipo de situação que se você não passou, você não sabe como responder, né? E
todo tipo de situação de emergência, se você está mais bem treinado, você sabe melhor como responder. Então aqui é uma simulação, né, um vídeo 360, que é a pessoa com capacete de realidade virtual acha que ela está lá, de verdade, né, de um assalto acontecendo. Ah, passou rápido. A aplicação pausa e ela te pergunta, tá, o que você faria nesse momento? Igual aqueles jogos de escolha, né, que você tem aqueles jogos de decisão, de história, que ele, em certo momento ele te pausa e fala, você vai para o lado da esquerda ou da direita, né? Algo bem nesse sentido. E eu achei interessante mostrar esse vídeo porque é uma aplicação muito diferente de realidade virtual. Assim, eu nunca pensaria em algo assim. Um vídeo em 360 simulando um assalto para treinar colaboradores ali das lojas, né, que passam muito por esse tipo de situação, em como se comportar para deixar eles um pouco menos nervosos. Já é muito tempo usado a tecnologia da realidade virtual para treinar fobias. Mas, tipo, treinar medo de altura, medo de voar, né? Mas algo assim é algo que eu confesso que eu nunca pensaria. Por isso que eu gosto desse vídeo para mostrar como as coisas, a gente tem que pensar diferente, né? Como dizem, pensar fora da caixa, que a gente vai achar soluções que tem demanda, mas que ninguém fez. Tá, então, dando uma pensada aí, rápida, quais são os principais mercados que essas duas tecnologias hoje estão impactando diretamente, no dia a dia já, e que já tem muitas empresas interessadas e usando? Medicina, tanto para realidade virtual quanto realidade aumentada, você acha já incontáveis tipos de projetos, já é uma área em que essas duas tecnologias são muito fortes. Então, se você se interessa aí pela área médica, gostaria de fazer projetos na área médica, você já pode começar a pensar em projetos de realidade virtual, como simulação de cirurgia, que é o mais clássico, né? Ou realidade aumentada, como apoio ao médico, a também cirurgia, ou talvez algo mais apoio ao médico, a consultas, a como tratar o paciente em consultas, enfim, muitas oportunidades nessa área. Na área de turismo virtual já existem também muitas aplicações de realidade virtual, porque você consegue simular, né, um ambiente sem a pessoa precisar ir lá naquele ambiente, né? E na realidade aumentada, quando a pessoa de fato vai naquele ambiente, você consegue projetar coisas naquele ambiente para ela aprender mais sobre aquele ambiente, né? Coisas que ela não veria geralmente. Na parte de design de produtos também já são muito usadas essas duas tecnologias, porque pensa em um engenheiro projetando um carro, né? Qual que era o processo antigamente? Ele projetava o carro, aí eles faziam um protótipo daquele carro, putz, o protótipo deu errado, mas ele custou milhões, joga fora, vamos começar de novo, né? O que eles fazem hoje? Eles fazem os protótipos ainda só no virtual e validam ele na realidade virtual de forma colaborativa, e aí só depois que ele é validado na realidade virtual que a gente faz um protótipo real, né? Então o custo para essas indústrias diminuiu bastante com essas tecnologias. Tanto que hoje a gente tem parceiros justamente nessa área aí de produtos. Construção e arquitetura, como a aplicação que a gente mostrou que a gente já fez, de design de interiores, de configurar a casa, ou no momento de construção de obra, né, de você ver em realidade aumentada onde vai passar a fiação, porque se eu olhar aqui eu sei onde tem fiação? Não sei, mas com realidade aumentada eu conseguiria mostrar para um pedreiro, um marceneiro, exatamente, ó, tá passando fio ali, 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 para ele saber onde que ele pode ou não quebrar, né? A parte militar nem se fala, muitas coisas que a gente tem hoje foi porque os militares fizeram no passado, né? E eles ainda continuam fazendo muitas aplicações de realidade virtual para treinamento, né? E realidade aumentada para uso em campo. Mas aí são principalmente os militares americanos. E a parte de educação também, que já está usando muito essas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada. E a gente tem empresas com projetos nessas áreas, inclusive empresas brasileiras que têm anos que têm projetos nessas áreas. Trouxe só alguns aqui para mostrar de exemplo. Por exemplo, aqui a Tokstok, que é uma empresa, eu acho que ela é brasileira, eu acho que ela foi fundada inicialmente no Brasil, eu sei que ela tem em outros países, mas enfim. Em 2009 eles já tinham um projetinho de realidade aumentada em que você passava pela loja deles. A Tokstok é uma loja de casa e construção, tá, gente? Se você ia andando pela loja deles, falando, eu gostei desse sofá, eu gostei desse objeto aqui. E aí, para cada objeto, você tinha um marcadorzinho que você pegava, tipo um QR Code. No final da loja, você posicionava esses QR Codes num papel e via como ia ficar o seu ambiente ali com a realidade virtual. Então, ali a pessoa montou tipo um
quarto, né? Porque tem uma cama e não sei o quê. Então ele conseguia ver em 3D como ia ficar esse ambiente dele, ver se o sofá não ia bater na cama porque pegou objetos muito grandes e algo assim. E aí, em 2015 eles lançaram uma versão mais moderna desse aplicativo, né, que também permite fazer esse tipo de coisa. Só acho interessante falar que 2009, tem 12, 13 anos praticamente, que já tinha empresas aqui no Brasil fazendo aplicações de realidade aumentada e usando no dia a dia das suas lojas para apoiar aí os consumidores. Sempre que a gente fala também desse tipo de aplicação, é interessante falar daquelas aplicações de utensílios, maquiagem, óculos, coisas assim, brincos, coisas assim que você consegue experimentar através da realidade virtual sem precisar comprar. Então aqui, no caso, é uma aplicação de realidade aumentada. Desculpa, eu falei virtual, mas é aumentada. Uma aplicação de realidade aumentada em que a pessoa testa tons de diferentes maquiagens ali, né? Através da realidade aumentada. E eu acho que isso também hoje está bem comum, porque a gente tem muito filtro de Instagram, Snapchat, esses aplicativos que usam realidade aumentada. Tanto que a tecnologia está ficando mais popular até graças a alguns desses aplicativos. Outro tipo de projeto que está sendo muito feito em realidade virtual é a experimentação de produtos em realidade virtual. Então a gente já tem no estado de São Paulo algumas concessionárias da Volkswagen que são chamadas de mini concessionárias ou concessionárias modelo, porque não são lojas grandes que têm todos os carros que a Volkswagen oferece lá à disposição. Não, elas têm alguns carros, né? E aí realidade virtual para você ver por dentro como são os outros carros que não tem naquela loja. E aí, geralmente, uma concessionária é uma loja que ocupa um espaço gigantesco, né? Então, por isso que você não vê uma concessionária num shopping, porque shopping não dá para ter lojas gigantescas como concessionária, porque é caro. O que essas empresas estão fazendo? Elas usam a realidade virtual para miniaturizar as lojas que elas tinham, né? Criar lojas menores, e aí elas conseguem instalar lojas em um shopping, por exemplo, né? E demonstrar os seus produtos através da realidade virtual. Ou, possivelmente, no futuro, realidade aumentada. Quais os tipos de realidade aumentada que a gente tem muito forte, assim, aplicadas nesses frameworks? A gente tem realidades aumentadas baseadas em marcadores, que é quando você tem uma foto, uma figura, um QR Code, ou até um objeto, como essa caneca, e quer projetar algo em cima desse objeto. Esse é o tipo mais comum de aplicações de realidade aumentada que a gente tem, principalmente porque celulares são o dispositivo mais acessível para todo mundo, né? Quando todo mundo tiver um HoloLens ou algo assim, aí a gente vai ter aplicações de realidade aumentada um pouco mais diferenciadas, mas essas são as mais fortes. A gente tem realidade aumentada baseada em ambiente, como o Pokémon Go, que é você renderizar algo assim, flutuando no ambiente, ou em cima de uma mesa, ou em cima de um chão. A gente tem muitas aplicações de realidade aumentada baseada no corpo humano, como do Ray-Ban, que é você filmar o rosto da pessoa e ele poder experimentar óculos diferentes, ou da maquiagem que eu mostrei, ou de roupas, também está ficando muito forte isso, da pessoa experimentar roupas na realidade virtual, aumentada. E realidade virtual em si, aí não tem como fugir de mundos virtuais. Tá? Não, quando a gente fala de realidade virtual, a gente sempre está falando de um ambiente virtual que não envolve algo real. O objetivo da realidade virtual é a pessoa esquecer que ela está no ambiente real e ela achar que ela está num ambiente totalmente virtual. Né? Quanto mais bem feito a realidade virtual consegue te tirar do ambiente real, mais bem feita ela é. Tá. E por que então a gente usa o termo Extended Reality? Né? Voltando ali para o comecinho. Porque essas duas tecnologias, AR, ARV, ou em inglês ali, né, VR, AR, elas são tecnologias com requisitos muito próximos, né, de hardware, requisitos muito próximos de desenvolvimento. Então, os frameworks que estão sendo criados, as ferramentas de desenvolvimento que estão sendo criadas para uma, estão já sendo criadas e aplicadas para outra. Como as coisas já estavam sendo criadas e funcionando para as duas ao mesmo tempo, o pessoal parou de falar, estou fazendo uma ferramenta para criar RA ou fazendo uma ferramenta para criar RV. E começou a falar, estou fazendo uma ferramenta para criar XR, que é o Extended Reality, ou realidade estendida. Tá? Então, por isso que nasceu esse termo. É um termo que dificilmente vocês vão ouvir ele fora da indústria de TI,
Pelo menos por enquanto ele é só da indústria de TI, mas na indústria de TI, se você trabalha com RA, RV, você já ouve mais ele do que o próprio termo, às vezes, RA, RV. Se você procurar por frameworks de XR, que são kits para você desenvolver, né, XR, RA, RV, você vai achar mais coisas às vezes do que framework de RA, ou framework de RV. Então, para forçar um pouco vocês a se acostumarem com o termo, já que vocês são da área de TI, que eu usei ele na palestra, em vez de RA e RV. E o metaverso? Bom, de novo, termo muito recente, que até o ano passado quase ninguém falava, né? Até o Facebook mudar para o nome Meta, quase ninguém falava nesse termo, ainda era muito incipiente. E como ele ainda não tem uma definição muito clara, porque cada um que você perguntar vai definir algo, e assim, até a indústria como um todo se juntar e falar metaverso quer dizer tal, não vai ter uma definição clara, eu trouxe a própria definição do pai do nome, né, que é o Facebook. Não por eles terem inventado o nome, mas por eles serem mais associados com o nome. O que é o metaverso? É um conjunto de ambientes virtuais onde você pode criar e explorar com outras pessoas sem precisar estar no mesmo espaço que você. Tá? Então, a graça do metaverso é você estar em um ambiente virtual, só que você não usar ele só para jogo, porque o ambiente virtual e jogo a gente já tem uma associação muito forte, né? Mas você usar ele para outros tipos de atividades, como ficar junto de amigos, trabalhar, jogar também, né? Aprender, comprar, criar e outras coisas assim. Então a gente já usa muitos ambientes virtuais para jogo, mas você já pensou em um ambiente virtual para comprar? Em você, em vez de ir numa loja, lá num shopping, comprar, você entrar numa loja virtual, que ela tenha prateleira de produtos e você comprar? Ou você já pensou, em vez de fazer uma reunião com amigos para jogar aí um RPG, na vida real, você fazer uma reunião num ambiente virtual com seus amigos? Né? É esse meio que o objetivo do metaverso. É a gente começar a trazer interações que hoje existem mais no mundo real, ou só no mundo real, para esse mundo virtual. Assim, de forma bruta, né, honesta, o objetivo do Facebook é, você usa o Facebook hoje todo dia no celular, certo? Quando a realidade virtual começar a virar algo muito forte, eles querem que você continue usando o Facebook. E aí vai ser no ambiente virtual deles. Tá? Então, por isso que eles estão investindo muito nesse conceito do metaverso, até nesse sentido de mudar o nome deles, né, para isso, porque eles não querem estar fora dessa onda. Tá? Eu não sei se vocês ouviram também falar rumores sobre o assunto, mas acho que só é interessante trazer que tem rumores que a Apple vai lançar o óculos de realidade aumentada dela no próximo ano. Né? E aí vai ser como o iPhone da realidade aumentada, quando eles lançarem. Porque, de novo, realidade virtual a gente já tem um capacete acessível, gente, não é tão caro. Realidade aumentada, falei o valor, né? Caro pra caramba. Agora, o objetivo da Apple e de outras empresas é tentar deixar esse dispositivo barato. E quem conseguir fazer o primeiro dispositivo bom e barato, vai ganhar o mercado. Né? O Google lançou em 2012 o Google Glass, que já era um primeiro protótipo de realidade aumentada, mas que acabou não dando certo, não por requisitos técnicos, mas por requisitos de privacidade e tudo mais. Né? Mas ele continua investindo nisso. Então, logo essa tecnologia, a da realidade aumentada, que hoje a gente tem ela mais num celular, logo ela vai chegar aí com um óculos. Tá? E aí, como vocês estão começando o curso, ou no meio do curso, ou talvez no fim do curso, já precisam se preparar, porque, assim, gente, tecnologia muda. Né, há 40 anos atrás, sei lá, era o COBOL, depois há 30 era o Java, depois não sei o que era o C, aí depois virou o PHP. Hoje já nada disso é usado. Praticamente. Tá, PHP um pouquinho, mas os outros que eu falei praticamente só em sistemas legados. Ninguém começa um projeto hoje novo com essas tecnologias que eu falei. Aí o pessoal já vai para outras linguagens. O negócio muda muito rápido. Tenho certeza que o que a gente usa mais hoje, um .NET, um Node ou um PHP, com aí os front-ends aí, qualquer que seja, daqui a 10 anos não vai ter mais. Vai ser outra coisa. Tá? Muda muito rápido. Então, e se a gente está na área de TI e não acompanha a mudança, a gente fica para trás. E games? O que tem a ver games? O que tem a ver games com o assunto, gente? É o seguinte, todas essas tecnologias, realidade virtual e realidade aumentada, elas têm a mesma base de desenvolvimento de um game. Então, para você aprender a desenvolver uma aplicação de realidade virtual, é o mesmo processo para aprender a fazer um game. Se você sabe fazer um game, você sabe fazer uma aplicação de realidade virtual e vice-versa.
Tá? Por isso que games também estão muito relacionados a elas, porque a gente tem os mesmos recursos humanos, né, as mesmas pessoas trabalhando nas duas áreas. Né? E se vocês se interessam aí pela área seja de realidade virtual, seja a área de games, acho interessante saber isso, porque então, se você investir o seu tempo aí aprendendo a fazer um jogo, que é algo que todo mundo gosta de aprender um pouquinho, né, que é algo lúdico e que é algo que ajuda a desenvolver programação, porque você vai ter que, para fazer um jogo, programar um pouco, né, e se desenvolver como um programador, aprender a ter mais lógica, você está aprendendo já a trabalhar em vários mercados, não só games, mas também realidade virtual, realidade aumentada e metaverso, que é o futuro aí. Né? É a palavrinha da moda hoje. E é isso, gente. Obrigado.